Om Sadashiva Samarambam Sankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om. Ação e autoconhecimento, o verso 12 do capítulo 14. A ansiedade em relação ao mérito e ao demérito produz a ideia de futuro. O capítulo 11 mostrou que uma pessoa autorrealizada não sofre dessa ansiedade, né? Porque a ansiedade, toda ela derivada de quê? Das expectativas a respeito dos resultados, porque eu só fiz o que eu fiz porque eu quero, né, experimentar os resultados. E os resultados, naturalmente, a menos que o indivíduo seja masoquista, ele quer resultados que sejam púnios, né, meritórios, né? Então, esses resultados causam a ideia, essas expectativas causam a ideia de antecipação, expectativa a respeito do futuro. E no capítulo 11, nós vimos que uma pessoa autorrealizada, ela já não sofre dessas expectativas, dessas ansiedades a respeito dos resultados. Sim, Luciano? Não, você me deu a caneta, agora você tem que falar. Ele virou com a caneta para mim assim, agora não quer falar. Olha, ele está tímido hoje, ele, né? Eu não sei o que acontece, mas as pessoas que chegam no Vedanta, gradualmente, né, elas começam a produzir um sorriso que é encantador. Quando eu vejo vocês sorrindo, eu acho vocês as coisas mais encantadoras do universo. Isso é um efeito do autoconhecimento, né? A pessoa começa a produzir um sorriso encantador. O capítulo 11 mostrou que uma pessoa autorrealizada, ele não sofre dessa problemática de expectativa e ansiedade a respeito do futuro, a respeito dos resultados, né, do dia de amanhã, porque o executor nunca sabe se uma ação produzirá um bom ou mau karma. Portanto, sempre age com ansiedade. Já o indivíduo que compreendeu que ele não é o executor e o desfrutador, e, acima de tudo, ele compreendeu que Ishvara é que está em controle dos resultados, e, acima disso, ele compreendeu que a sua natureza como consciência plena é livre dos resultados e das experiências de Mithya. Então, a compreensão total desses conhecimentos védicos, né, vedânticos, né, ele protege o indivíduo de todo esse sofrimento, né, psicológico decorrente de quê? Dessa ignorância universal que é o tecido do samsara, né? Que é a matéria-prima do samsara. A matéria-prima do samsara é a ignorância. Mas que história é essa, professor? Você fica falando que ignorância é a matéria-prima, mas ignorância não tem substância, né? Ele não tem substância, mas ele produz substância. A substância é produzida através da crença que a dualidade é a realidade, de que o sujeito e os objetos existem e que os objetos servem no propósito de me completar, né? Então, a fábrica de samsara é essa ignorância, e é essa ignorância que faz com que o jiva seja uma máquina de produção de vasanas, porque Ishvara ele só sustenta o campo através dessas vasanas. O que ocorreria se todos nós e toda a humanidade fosse autorrealizado, autoconhecido, né? Ishvara ficaria em grande dificuldade, né? Ele fala assim, putz, se os indivíduos jivas não produzem vasanas e desejos por objetos de experiência como meios de se completar, como é que eu vou conformar o campo? Como é que eu vou, entendeu? Configurar o campo? Ninguém está me dando aquelas vasanas de desejos pelos objetos do campo, e agora eu estou em tremenda dificuldade.
Então, o Ishvara, ele falou assim, Maya, ok, você me deu um checkmate aqui, mas agora eu vou neutralizar tudo isso porque eu tenho outro agente que se infiltrou. Qual é o agente de Brahman que se infiltrou em Mitya? Ele usou Sattva, Ishvara. Ishvara é o agente que chegou para neutralizar esta ignorância, entendeu? Ele vai neutralizando, propagando essas escrituras e produzindo esses Jivan Muktas. E produzem esses Jivan Muktas, né? Que começam a fazer uma campanha que é completamente contrária ao status quo, que diz assim, olha, não façam nada, não acredite nessa matriz do poderoso Maya, porque essa felicidade que vocês estão buscando é a sua natureza. Você simplesmente precisa sentar debaixo da Bodhi Tree, entendeu? Meditar nas escrituras e você vai desfrutar dessa felicidade. O mundo não é necessário, né? Então, na verdade, esses ensinamentos, eles são ensinamentos muito perigosos para o status quo. Então, esse conhecimento, ele dissolveria completamente o potencial, né? A força, né? O poder de Maya de manter, de sustentar este universo aparente, né? Então, esta ignorância, este Maya, como James coloca, né? Esta the beautiful, intelligent ignorância. É uma ignorância que é tão sedutora, tão maravilhosa, tão inteligente, entendeu? Que é astuta, que nos permite esse campo, né, que é uma dualidade aparente para o Jiva aparente, que na verdade é o ser, né, e ele movido pela crença nesse show, né, ele corre, né, para buscando essa felicidade nos objetos. Então, as pessoas que têm essa ideia de que o planeta, o mundo, vai entrar numa quarta, quinta, sexta dimensão e todo mundo vai iluminar, né? A gente tem que revisar esses conceitos, né? Onde é que a gente está? Como a água que não gruda nas folhas de um lótus, o resultado das ações não pode aderir ao conhecedor. Eles não grudam no conhecedor. O que isso significa dizer? Que não existe nem mesmo parábola karma para o Yanni, né? Esse é um outro tema muito, né, controverso. Existe parábola karma para o Yanni ou não existe, né? Existe, mas não gruda nele, do mesmo modo que a água não gruda na folha do lótus, né? A flor permanece lá, mas sem ser banhada pela água. Então, os resultados não realmente grudam, né? Não afetam o Yanni. Como a água não gruda nas folhas de um lótus, o resultado das ações não pode realmente grudar ou aderir ao conhecedor Aham Brahmasmi. O Bhagavad Gita diz, assim como um fogo ardente reduz seu combustível a cinzas, o fogo do autoconhecimento queima a motivação pela ação e seus resultados. Por que eu coloquei a motivação pela ação? Você já não é mais motivado a agir, Adilson, mas você permite que Ishvara haja através de você. Entendeu? O que você quer é destruir a identificação como fazedor. Aí as ações ocorrem e elas não te impactam devido à sua transferência de identidade. Entendeu? Do fazedor para o conhecedor, né? Assim como um fogo ardente reduz, né? Por isso a expressão um desejo ardente, né? Um desejo que queima, né? Assim como o desejo, como fogo ardente, reduz
o combustível, em cinzas, qual é o combustível? Né? São os desejos. Qual é o combustível do fogo? Né? A lenha, né? Então, ele vai reduzir a lenha, o fogo, né? A madeira, né? Do mesmo modo, esse desejo pelo autoconhecimento vai reduzir o seu combustível, que são os desenhos, entendeu? Em cinzas, vai consumir todos os desejos, né? Num único desejo, que é esse desejo ardente pelo autoconhecimento. Assim como um fogo ardente reduz seu combustível a cinzas, o fogo do autoconhecimento queima o desejo pela ação e a motivação pela ação e seus resultados. Aquele cuja mente está livre de egoísmos, né? E não se preocupa com os resultados, não age realmente quando age, porque não está limitado pela ação, não está identificado como fazedor da ação. Esse ensinamento é um ensinamento lindo, maravilhoso, né? Dentro do Gita, que diz: aquele que compreende a ação dentro da inação e a inação dentro da ação é um sábio. Entendeu? Aquele que está livre de egoísmos e não se preocupa com os resultados, não age realmente quando age, né? A ação simplesmente ocorre, mas aquele sentimento, eu sou fazedor, executor, originador, ele foi consumido através do fogo do conhecimento, né? E não se preocupa com os resultados, ele não age realmente ainda que o seu corpo haja, porque ele não está limitado pela ação e muito menos identificado como o fazedor da mesma. Um outro Upanishad diz que várias violações do Dharma não afetam o autoconhecimento, nem é a serenidade do semblante afetada quando se sabe que você é consciência. Esse Upanishad eu não conheço, e essa passagem é nova para mim. Ele diz que várias violações do Dharma não afetam o autoconhecimento, né? Vamos ver se tem um comentário, porque isso aqui seria interessante ver o comentário dos nossos swamis, mas não tem nada. Os resultados das más ações retornam ao aparente fazedor, mas são observados desapaixonadamente pelo conhecedor. Ok. O Kausitaki Upanishad diz que várias violações do Dharma. As violações do Dharma são ações adármicas, ações inapropriadas e indevidas. Então, isso vem para apontar que até mesmo ações inadequadas, pensamentos inadequados, entendeu? Eles não afetam este autoconhecimento. Por quê? Porque o Jnani, ele sabe que ele não é suas vasanas e suas ações, suas papakarmas, ações, né, negativas, ou punhações, ações negativas. Ele sabe que ele não é nada disso. Então, ele está chegando no extremo de dizer até mesmo ações que violam o Dharma não afetam esse conhecimento. É por isso que nas escrituras diz que o autoconhecimento é aquele conhecimento que é sempre bom, sempre presente, até mesmo se o Jnani fizer alguma coisa indevida. Isso é um assunto extremamente controverso. Por quê? Porque se o Jnani ele faz uma ação inapropriada e indevida hoje, aí amanhã de manhã ele faz uma outra, aí no dia seguinte ele faz outra, ele faz outras, aí a gente começa a observar um certo padrão de ações não em harmonia com o Dharma, que são indicadores de que o Jnani, ou ele é um Jnani, mas que precisa ainda de muita purificação, ou ele não é realmente um Jnani. É por isso que as suas tendências adármicas não foram neutralizadas, porque o conhecimento é um grande purificador, né, do Adharma, né? Então, é um assunto muito delicado, mas essa passagem serve o propósito de ressaltar, né, de que o autoconhecimento
não é dependente das ações e que o autoconhecedor pode, aqui e ali, experimentar pensamentos e sentimentos negativos e até mesmo produzir algumas ações negativas, quando ele está temporariamente, momentaneamente, sob o efeito de Maya, entendeu? Rajas e tamas. Mas isso é uma coisa que, gradualmente, na mente do Yanni, esse processo de purificação, ele é quase que sem esforço. É simplesmente uma questão de manter esse contato com o autoconhecimento, né? O contato, né? Ou haver essas escrituras, esses conhecimentos vivos em nossos intelectos, de tal modo que a gente, né, possa discriminar essas vasanas adármicas, entendeu? Na medida que elas surgem na mente, e mesmo que elas tenham o poder de manifestar uma ação adármica, o Yanni está ali para dizer assim, tudo bem, mas eu não sou essa ação, entendeu? Mas essa discriminação, naturalmente, ela vai purificando de tal modo que as vasanas, elas são facilmente gerenciadas. As tendências que, por qualquer motivo, não são dármicas, elas são facilmente reguladas e gerenciadas, né? Até que o indivíduo seja purificado por uma vida, né, vivida sob a luz desse autoconhecimento, né, revelado por Ishwara. Tem um professor de um setor, né, como se diz, do budismo, uma secta, uma subdivisão do budismo lá. O budismo parece ser cheio de hierarquias. Não, de frações, de seitas, diferentes seitas do budismo, né? Subdivisões ou escolas de budismo, etc. Tinha um cara muito famoso, que é o... Como é que é o nome dele? Dogen, né? Que ele diz... Dogen. Ele diz que ainda superior à iluminação são as boas maneiras. Muito bacana, né? Ainda superior à iluminação, esse pessoal que diz, são as boas maneiras, né? É um modo de dizer que a sua iluminação, ela é somente tão boa à medida que ela frutifica como uma vida totalmente alinhada com o Dharma, né? Uma vida realmente de boas maneiras. Professor, mas esse verso também traz uma riqueza, assim, no sentido de que o conhecimento não depende das gunas, né? Onde é que eu estou nele? Porque eu não acabei ele ainda, né? Tá. Que não é nem rajas, né? Nem tamas. Sim. E nem sátiva, né? Que ele está além das gunas, porque às vezes você pode saber o que você é, mas tem essa oscilação que pode criar alguma ação adármica ou pode tirar as suas serenidades. Assim. Eu vejo que quando a gente está equânime, não tem como a gente agir adármicamente. A equanimidade é sinônimo de despaixão, né? Eu vejo o mundo de modo positivo e de modo homogêneo, né? É tudo os 5 elementos, as 3 energias, etc, etc. Então, eu não sofro essa força de atração e repulsão, né? Então, quando a gente tem uma despaixão a esse nível, a gente infere que a pessoa possua um conhecimento bem estabelecido do que é Dharma e do que é a Dharma, né? Então, se esse conhecimento, melhor dizendo, se a pessoa é firme nesse conhecimento a respeito de Karma, Dharma e Moksha, né? É mais difícil que essas tendências adármicas sobrevivam, né? É muito mais difícil. Eu acho que
quando a gente está firme no autoconhecimento, você não consegue agir mesmo de outra forma. Porque você vê você em tudo, como é que você vai, entendeu? É assim que eu penso, é assim que eu vejo. Você não age mais de forma dharmica? Primeiro que, né, as vasanas já não te impele a mais, né, a fazer, nem por virtude, nem também por prazer, por nada. Exatamente, isso já é mais no ponto mesmo, Rutinha. As vasanas foram neutralizadas através desse conhecimento espiritual. Aí o que ocorre? O indivíduo já não tem mais aquela tendência, aquela compulsividade de quebrar essas leis e essas regras sociais, ou até morais, éticas e psicológicas, para conseguir o que ela quer e evitar o que ela não quer, né? Esse quebra-quebra do Dharma é porque o indivíduo ainda está sendo movido por essas vasanas como se diz? Binding vasanas? As vasanas vinculantes, ou vinculativas, ou compulsivas. Né? Então, as vasanas sendo neutralizadas, aí sim fica mais difícil do indivíduo quebrar, né? E essas vasanas vão sendo neutralizadas e o indivíduo vai compreendendo essas leis universais do Dharma, entendeu? E ele sabe que a felicidade dele também é uma função do adequamento dele a essas leis do campo, essas leis universais, né? Então, ele quer ser feliz, mas é importante que a gente compreenda que a observação do Dharma é principalmente e naturalmente experimentada, né? Na medida que o indivíduo, não somente ele vê o mundo como ele mesmo, ele não quer fazer mal a ele mesmo, mas sim na medida que ele compreende que a sua natureza é o Dharma, que a sua natureza é o amor, a sua natureza, entendeu? É a compaixão, é a empatia, é a simpatia, né? Então, é mais por aí. O indivíduo vai vendo que não somente eu me beneficio, né? Mas, na verdade, né? A minha natureza real, né? É Dharma, é amor, é compaixão, é empatia, é serviço, etc, etc. Tudo isso é parte da nossa natureza, desse Ananda, né? Que nós experimentamos na medida que nós reconhecemos o Atma, que é a real natureza do Jiva Atma, né? É o ser, né? Cuja natureza é a total eliminação da ignorância. Exatamente. Neutraliza, né, essas vasanas, né, que fazem muita pressão na gente. Muitas vezes essas pressões das vasanas, elas são tão enrustidas, tão inconscientes, né? Muitas vezes essas vasanas que são fundamentalmente, né, enrustidas no corpo causal, elas são tão bem enrustidas, tão bem conscientes, que elas operam na mente consciente, naturalmente, e elas se manifestam como um desejo ou uma aversão, e elas conseguem se camuflar de Dharma, né? Muitas vezes nós temos vasanas dharmicas muito bem travestidas de vasanas dharmicas, né? Tamanho, né? O poder da ignorância. Então, a gente tem que ficar de olho, né, nas nossas vasanas, né, para que a gente também não caia numa ilusão, né? Quero realmente ter certeza que minha vida é uma vida, né, em total harmonia e observação ao Dharma universal, né? E não é fácil, né? Não é fácil. Dharma é uma ciência, um estudo, é um fenômeno, são leis muito complexas, né? Que envolve o nosso Dharma pessoal, circunstancial, e envolve o Dharma universal. E a gente tem que sempre extrair uma equação final de momento a momento, na medida que a gente apresenta as nossas ações, as nossas respostas.
E isso é facilmente compreendido, mas não necessariamente facilmente exercitável, né? Vivido. Por isso que eu sempre digo, a gente precisa ser generoso com o nosso jiva, né? E amá-lo mesmo que ele cometa erros, né? Eu costumo dizer, erros podem ocorrer e ocorrem em geral, entendeu? E a gente tem que saber que tudo isso é parte da nossa humanidade, né? Mas na medida que a gente cresce nesse conhecimento, a gente vai neutralizando essas tendências mais fortes, né? Mais compulsivas, e a gente aprende a regulá-las, e o mais difícil, a gente consegue desenvolver uma capacidade discriminativa sempre mais sutil. Você já deve ter ouvido dizer que a discriminação é uma faculdade intelectual que todos nós temos, e ela precisa ser desenvolvida através do exercício discriminativo entre Dharma e Adharma. Porque somente então nós desenvolvemos uma mente ainda mais refinada e sutilizada e discriminativa para discriminar Satya de Nitya, entendeu? E não é fácil discriminar Dharma de Adharma de momento em momento, porque muitas vezes nós temos essas vasanas, né, que exercem uma pressão enorme, né? Que elas querem o que elas querem, aí elas apresentam algumas boas ideias para justificar isso ou aquilo, né? Não, mas isso não, todo mundo faz isso. Isso é aceitável, né? Etc, etc. Não é um processo. E a gente precisa ser gentil com nós mesmos, com nossos jivas, não com nós mesmos, mas com nossos jivas, né? Marcela. Oi, Marcela. Olha, eu fico tão feliz quando você fala, porque você tem tanta energia, né? E aí eu fico conhecendo você melhor. Diga aí. Obrigada. Como a gente leu mais lá adiante, essa bem-aventurança do conhecimento é aquela convicção firme e imediata de que a gente fez aquilo que precisava ser feito. Por isso, não é essa licença de que vou estar cumprindo o Dharma, porque é aquilo que precisa ser feito e me dá que a convicção da bem-aventurança me dá. Sim, pode ser interpretado deste modo, é uma boa interpretação, entendeu? Dentro do contexto daquele verso, se referia mais de que eu tenho uma convicção de que eu fiz tudo o possível e imaginável, eu coloquei todos os meus esforços nesse processo, entendeu? E agora eu obtive os frutos de todos esses esforços, de todos esses fazeres, entendeu? É através do conhecimento, porque eu obtive aquilo que eu não pude obter através de todos os fazeres para estabelecer a minha plenitude. Eu estabeleci através do jnana, do compreensão. Mas é interessante essa colocação sua, porque dizer eu fiz tudo o que eu posso fazer também é uma forma da gente compreender, de nós perdoarmos. Porque na equação do Karma Yoga, né, no qual o Jiva constantemente é chamado a responder aos estímulos do campo, erros de avaliação da melhor resposta são possíveis e ocorrem inevitavelmente. E é importante que a gente, né, diga para nós mesmos o que você acabou de dizer. Eu fiz tudo aquilo que podia ser feito, mas ainda assim, devido à influência de rajas e tamas, que constitui, né, que é parte integrante de todo o jiva, né, de todo o intelecto humano, eu ainda sou sujeito a erros, entendeu? Então é importante compreender que eu tenho feito o melhor que posso, Mas é importante compreender que eu fiz tudo e esse conhecimento é firme e, portanto, eu jamais cometerei um erro, é impossível uma ação adármica, entendeu? Esta é uma compreensão que, embora seja a destinação, o objetivo final de todos, talvez possa criar conflito ou talvez compele o indivíduo a
a não observar os momentos nos quais erros foram cometidos. E nós aprendemos através dos nossos erros. Por isso que eu estou querendo dizer, a gentileza e a generosidade a respeito das nossas humanidades, ao invés de pensar que eu não cometo nenhum erro, porque eu tenho esse conhecimento. Entendeu? Você conhece aquele cara que era multibilionário? Aí perguntaram para ele, né, qual era o segredo do sucesso dele. Aí ele disse assim, o segredo do meu sucesso é a experiência. Ele falou assim, mas qual o segredo da experiência? Da experiência, o segredo dela são boas decisões, né? Ele falou, qual é o segredo das boas decisões? Né? Ele falou, são decisões erradas, né? Através das quais eu aprendo e cresço, né? E me purifico e me refino, né? Então, errar, existe me lembrei de uma expressão popular no Brasil, errar é humano, né? Nós estamos no processo de realização da nossa natureza divina, mas ainda assim dentro do contexto de nossa humanidade. O processo de elevação espiritual, né, é um processo, né, de conversão dessas vasanas adármicas em vasanas dármicas. Todos nós ainda somos sujeitos a uns escorregões aqui e ali. Então, quando nós escorregamos, duas coisas são importantes. Uma é nos perdoarmos, compreendendo que Maya é poderoso e ele pode sempre nos enganar, né? E a segunda coisa é o que esse verso diz, é que eu não sou as minhas ações, eu não sou os meus escorregos, eu não sou as minhas gunas, eu não sou, né, nenhuma dessas condições, né? Eu não sou as minhas ações, tá? Então, esses dois pontos devem ser compreendidos e observados para a gente, né? A gente nos mantermos com os pés no chão. Yes. Eu acho que o ponto central desse verso aqui que ele está querendo apontar é que, independente das nossas ações, sejam elas dármicas ou adármicas, que independente dos resultados dessas ações, sejam esses resultados positivos ou negativos, seus respectivos efeitos, né? Independente disso, o Yanni ele não perde esse autoconhecimento. Ele não perde. Nenhuma dessas ações, independente da qualidade das ações e a qualidade dos resultados, nada disso abala o fato dele saber que ele é consciente. Exatamente. O ponto de tudo isso é que autoconhecimento não é purificação. Entendeu? O autoconhecimento é saber que eu não sou a minha mente purificada. O autoconhecimento não é a minha condição mental, qualquer que seja, satívica, é saber que eu não sou as três energias, eu não sou, entendeu? As minhas condições satívicas, rajásicas, e as minhas ações dármicas, os meus impulsos dármicos, tudo aquilo ali pertence ao Jiva. Eu sou o Atma, eu sou o ser, né? Agora, é importante, de novo, compreender que esse conhecimento é muito, muito importante e correto, mas ele serve para o Jiva em sua interação com o campo. Porque se o Jiva não tiver as suas vasanas purificadas no fogo do autoconhecimento, existe alguma coisa errada com esse autoconhecimento. Ou ele ocorreu, mas ele não é firme, ou ele ocorreu, mas ele está sob uma pressão monstruosa de vasanas ignorantes, entendeu? E neste caso, o Yanni, que se comporta de modo muito, né, adármicamente, ele é um mau exemplo para a nossa tradição, tá? Isso é importante que a gente compreenda também. O preenchimento de todos os desejos. O Aitareya, o Upanishad, diz que não apenas a tristeza cessa, mas o conhecedor também alcança o objetivo de todos os desejos. Então, como nós já determinamos, né, extensivamente, né,
os Upanishads dizem que não somente aquele aspecto do autoconhecimento, que é a tristeza, ela é ausente, mas ele também é livre dos desejos, porque ele compreendeu que ele realizou o desejo por trás de todos os desejos. Qual é o desejo por trás de todos? Qual é o desejo por trás de uma casa nova, de um namorado novo? Sim, o Ananda, a plenitude. Então, quando ele realiza, o Yani realiza a sua natureza como plenitude, não dual, Ananda, né? Então, ele realizou o quê? O desejo de todos os desejos. Aí, o que acontece com este Yani? Aos olhos do mundo, nos olhos do mundo, né? Ele parece uma pessoa desmotivada, desapaixonada, né? Sem aquele tesão e aquela, né? Aquela, como se diz? Aquele estímulo, aquele entusiasmo, né? E aquela excitação pelas experiências que o mundo nos propicia, né? Então, por quê? Porque as pessoas do mundo às vezes se assustam porque o Yani, ele aparece como se ele estivesse, né, um pouco deprimido, mas não. É porque as pessoas têm um valor muito elevado por excitação e prazeres sensoriais, né? E eles não sabem que a experiência humana mais elevada é Shanti, paz, contentamento, é o amor, é a tranquilidade e a serenidade. As pessoas densas, elas não conhecem essas experiências extremamente sutis, que são infinitamente superiores dos prazeres sensoriais que o mundo dos objetos, né, nos proporciona, né? Então, ele não somente ele é livre da tristeza, mas ele é livre daquelas felicidades circunstanciais, daquelas excitações, né, mentais derivadas, né, das nossos ganhos, né? Mas quando a gente vive em busca desses picos de felicidade, excitações derivadas dos nossos ganhos, a gente também precisa experimentar as depressões derivadas das nossas perdas e fracassos, né? E no final a gente sabe que é um jogo de soma zero, porque a vida é um perde-ganha, 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 e no final das contas a gente sai desse mundo zerado, né? Zerado. Não necessariamente zerado, porque a gente pode sair desse mundo um pouco mais sábio, né? Um pouquinho mais sábio, né? Porque a vida é uma escola, né? Mas tem pessoas que saem desse mundo ainda mais ignorantes, porque o mundo nos dá a possibilidade de elevação, mas de declínio também, dependendo da nossa capacidade, né, de discriminação e de interação, né, de forma inteligente com o campo. O conhecedor também alcança o objetivo de todos os objetos, já foi bem esclarecido, você já é a bem-aventurança. O verso 19, o Chandogya, o Upanishad, diz que o conhecedor pode ser visto rindo, brincando, regozijando-se com o sexo oposto. Olha só, eu não sabia que tinha um Upanishad que falava de, né, sexual intercourse, né? Isso é novidade para mim. Não sabia que existia. O Chandogya Upanishad diz que o conhecedor pode até ser visto rindo, brincando, regozijando-se, até mesmo fazendo sexo, desfrutando de todos os veículos e instrumentos à sua disposição, sem a consciência corporal. O alento vital, impulsionado por ações frutificantes, o mantém vivo. O James preferiu nem comentar sobre isso.
Então, este Upanishad diz que o conhecedor, o Jnani, ele pode ser visto, entendeu? Como uma pessoa absolutamente ordinária, né? Como o James às vezes diz, ele faz até mesmo fofoca, de vez em quando ele faz algumas confissões, ele diz assim, e eu gosto de fofoca também, ó, fazendo uma confissão geral, até fofoca eu faço. Eu sou tão humano, sou tão, né, ordinário, né, que rola até fofoca aqui, né? Então, o ser humano, o Jnani, ele pode ser visto até mesmo fazendo fofoca, brincando, fazendo amor, né? Ele está desfrutando de tudo aquilo, mas ele pode fazer isso até mesmo sem nenhuma consciência corporal. O que quer dizer essa consciência corporal? Sem o sentimento de fazedor, executor da ação, entendeu? Percebe tudo isso ocorrendo? Não interfere, são ocorrências não realmente manifestadas por vasanas vinculantes, mas como o James disse, né? Um dia ele falou assim, não, eu quero ter um novo relacionamento na minha vida. Shwara, eu quero ter um novo romance na minha vida, né? Aí o Shwara proporcionou a ele esse, entendeu? Então, não é produto de uma vasana vinculativa, não é produto de... Né? Ele poderia viver muito bem sozinho, como ele vive atualmente, muito parte do tempo sozinho, né? Mas, ainda assim, ele faz tudo isso e pode se encontrar num relacionamento, até mesmo sexual, sem o sentimento de que eu sou o fazedor e eu sou o desfrutador dos resultados dessas ações, né? Isso que é o mais importante. Aí ele vive rindo, brincando, né? Ele brinca, tudo isso é... se consegue ser oposto, desfrutando do veículo homem. Então, tudo isso é importante porque existem essas noções no mundo espiritual de que o guru não pode nem rir. Tem alguns gurus que eles foram numa escola diferente daquela da Califórnia, que diz você não pode rir, entendeu? Rir é uma coisa humana. Você transcendeu a humanidade, você não pode rir, né? De maneira alguma, né? Você tem que mais ou menos imitar, né, os comportamentos de Ramana Maharaj. Simplesmente olhar com amor, com os olhos de amor, mas sem rir, né? Então, cada Jnani é um Jnani, cada configuração é uma configuração. E uma das coisas mais conflitantes para as pessoas no mundo espiritual é digerir a personalidade do James Schwartz. Que ele tem uma personalidade, né, que contradiz esses perfis do iluminado, do Jnani, entendeu? Ele é rude, ele é às vezes grosso, mal educado, isso e aquilo, fala umas coisas assim. Ele morde, como ele disse, eu mordo mesmo. Então, o Jnani é simplesmente uma pessoa comum. Ele morde, e eu sei que ele morde porque ele me mordeu algumas vezes. Não estou contando a história, entendeu? Eu recebi umas mordidas dele, e uns coices dele, aí eu falei, opa, né? Tem que tomar cuidado com esse cara, porque às vezes ele tem umas reações meio violentas, né? Mas como eu já compartilhei com vocês algumas vezes, 2 vezes ele voltou para mim e pediu desculpa. O que isso significa? Que o Jnani ainda é sujeito a ações adármicas, ações inadequadas, entendeu? Dependendo do grau de quê? De autoconhecimento, não, de purificação do corpo sutil. É por isso que o James é um caso típico de uma pessoa que poderia usar um pouco mais de purificação. Mas aí, porque ele é brilhante, ele tem todo o conhecimento, ele sabe quem ele é, ele expõe os ensinamentos de modo brilhante, mas às vezes o seu comportamento cria um pouco de confusão. Mas aí, uma vez, uma pessoa disse para ele, James, você poderia usar um pouco mais de purificação, entendeu? Porque você é um Jnani meio estranho, né? Aí ele virou para ela e falou assim, purificação? Eu já tenho 75 anos. Você acha que eu vou passar o resto da minha vida purificando?
Eu quero simplesmente curtir a vida. E se você não gosta desse jiva, problema seu. Get over it. Numa outra versão, você falou que ele não tinha tempo suficiente para purificar, ele preferia estudar as escrituras e passar os conhecimentos ao invés de purificar, porque isso era mais importante, mais dármico do que o jiva, que ele sabe que não é ele. Com certeza. Entendeu? E eu posso dizer, porque eu o conheço já há algum tempo, eu devo ter conhecido ele em 2012 ou 2013, então eu vi, eu percebo, eu testemunhei que ele melhorou muito do ponto de vista de purificação, né? Ele se tornou mais doce, muito mais doce. Só acho que se você conseguir fazer esse trabalho, vale a pena, né? É legal, é bacana. Não é o objetivo final do Vedanta. O Vedanta é revelar para o indivíduo a sua identidade como consciência pura. E essa revelação, ela purifica mais do que qualquer outra yoga ou sadhana, né? Um yana extremamente purificado é o máximo, né? Porque não somente ele sabe quem ele é, e sabe, conhece, é familiarizado com os ensinamentos, e ele os desdobra bem, mas a sua vida e o ensinamento, eles não se contradizem. Então, o que isso propicia aos estudantes? Propicia uma confiança no professor e nas escrituras maior, entendeu? Maior confiança, mais fácil. Onde é que nós estamos? Sim, 19. A bem-aventurança alcançada por um rei rico, que é jovem, bonito, com muito conhecimento, saudável fisicamente, com uma mente forte e afiada e com direito a todos os prazeres que o mundo nos oferece. Então, a bem-aventurança desse rei é superior à bem-aventurança estável. Não é superior à bem-aventurança estável de um conhecedor, de um jnani. Não é superior à bem-aventurança de um conhecedor. E ele coloca uma palavra interessante ali, né? Não é superior à bem-aventurança estável, né? Porque um rei, ele desfruta da bem-aventurança circunstancial, né? Inerente à posição de um rei cujo reinado, não? Ele é realmente forte, sólido, mas você vê que não é estável, porque se nós formos em retrospectiva observarmos todos os grandes impérios, né? Todos os grandes reinos, etc., todos eles sobem, conquistam, se expandem e começam a declinar. Então, a bem-aventurança do rei, ela é inferior à bem-aventurança do jnani, porque ela é circunstancial e ela não é estável. Ela está em declínio ou em elevação, né? Quando o reinado está crescendo, aí, de repente, na mente daquele imperador, colonizador, totalitarista, como queiramos ver, né? Ele diz assim, ok, né? Não, eu já conquistei tudo isso, mas agora eu quero conquistar, né? A União Soviética, que foi o grande erro de Hitler, né? Não, vamos agora partir para eles, né? Então, esses imperadores, eles mais cedo ou mais tarde, eles declinam, né? Declinam, e aquele Ananda, sem dizer que até mesmo quando eles estão lá em cima, aquele Ananda é sempre um pouco perturbado pela preocupação, né, um outro império, de um outro reinado que esteja se fortalecendo e armado. Sempre sob ameaça. Sobre ameaça, perfeito. Está sempre sob ameaça de uma outra força.
A bem-aventurança alcançada por um rei não é superior àquela bem-aventurança estável de um conhecedor. Tanto para o rei quanto para o conhecedor, não existe atração pelos prazeres mundanos e, portanto, a felicidade e o contentamento de ambos são comparáveis, não são iguais, são comparáveis. Por quê? O rei ele tem tantos prazeres, né, mundanos à sua disposição que, mais cedo ou mais tarde, ele vai perdendo um pouco de interesse por tudo aquilo, né? Quando a gente tem tudo aquilo que a gente quer, né, mais cedo ou mais tarde, na verdade, esses reis, se não fosse a vassana de mais conquista, mais poder, eles poderiam se tornar yanis. E nas escrituras védicas existem diversas histórias de reis que, após ter conquistado todo o poder, fama, né, segurança e todos os prazeres, né, sensoriais, eles se voltam para a espiritualidade, né? Existem histórias maravilhosas de reis yanis justos que desenvolvem um reinado, né, uma sociedade, toda ela fundada em Sattva, né, em Dharma, né, em todas essas coisas. Mas o que está dizendo aqui é que tanto para o rei quanto para o conhecedor não existe mais atração pelos prazeres mundanos. E, portanto, a felicidade e contentamento de ambos são comparáveis. Um não tem desejo por causa da pronta disponibilidade de todos os objetos de desejo. Quando você já tem o que você quer, você simplesmente começa... Entendeu? Eu acho que eu vou querer alguma coisa diferente, porque mais cedo ou mais tarde a gente cansa daqueles mesmos prazeres. Aí, quando você consegue obter todos os prazeres possíveis e imaginários, aí o que ocorre com a mente desses reis? Aí eles mudam para um outro objeto de prazer, que já não é realmente sensorial, mas é emocional. Eles querem poder, controle. Poder e controle. Então, ele passa por todos esses níveis, né, de segurança, prazeres, poder, controle, etc. E, portanto, ele já não tem mais tanta atração pelos objetos sensoriais de desejo, né? Portanto, eles são comparáveis. Um não tem desejo por causa da disponibilidade excessiva de tudo isso, o outro porque ele discriminou e compreendeu que não existe ananda nos objetos de desejo, né? Então, qual é o ananda mais estável, né? Naturalmente, é o Yanananda, né? O ananda decorrente da compreensão de que esses objetos que causam perturbação e sofrimento não contêm ananda, né? Mas que ananda é contido na compreensão da minha natureza cheia, inteira e completa. Né, o rei não tem mais desejos por causa da pronta disponibilidade dos objetos de desejo. E o outro é por causa da compreensão de que este ananda ele não existe nos objetos, né? Como é que a mente, o intelecto do rei, ele chegou ao ananda, né? Ele chegou ao ananda através da ausência de desejo, porque você deseja somente aquilo que você quer e não tem. Você deseja também aquilo que você quer e que você quer manter. E às vezes a gente deseja querer evitar ou rejeitar um objeto que existe, né, na nossa vida, uma situação, por exemplo, né? Então, esses são os desejos. No caso do rei, ele experimenta Ananda não porque ele possui todos os objetos, é porque ele se libertou dos desejos, com exceção de desejo por mais poder, né? Tá? Então, ambos experimentam Ananda, o Yana experimenta o Ananda direto, como sua própria natureza, e o rei experimenta o Ananda, que é proveniente da ausência de desejos, com exceção da ausência de desejo de manter ou expandir o seu reinado, tá? Então, eu só queria concluir isso e dizer que nós recomeçamos as 3, a partir do verso
24. O conhecedor compreende os defeitos dos objetos. O conhecedor é indiferente aos anseios do corpo. A gente começa do verso 24, ok? Às 3h, Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti Shanti Shanti